noite, pessoal. É com muita alegria que a Global Educa dá as boas-vindas aí aos alunos presentes. O tema de hoje é palpitante e por isso a gente resolveu fazer uma aula fechada, porque, inclusive, ontem à noite o Facebook anunciou que estava suspendendo por prazo indeterminado as operações de treinamento de IA generativa no Brasil, né, numa atitude assim sem precedentes. Então, nós entendemos que né, o grau, o vigor da decisão da ANPD merecia maiores discussões. Eu vou pedir, então, rapidamente, eu vou fazer como é que as coisas vão andar aqui. Então, eu vou falar eu vou discutir com vocês uma parte da decisão nos primeiros 15, 20 minutos. O professor Mafez me segue e vai complementar a parte dele uns 15, 20 minutos, e aí nós vamos abrir para vocês, porque a partir do que a gente colocar, nós queremos também ouvi-los, e aí nós vamos abrir para uma discussão, para que vocês nos conheçam, para que nós possamos conhecer vocês e que a gente possa crescer juntos a partir desses, assim, opiniões compartilhadas, já que o tema é tão novo. Então vamos lá, vamos começar. O nosso tema de hoje é a decisão da NPD sobre o caso Meta Platforms Inc. Sério, o número do processo está aqui, e nós vamos primeiramente, eu acho que a gente precisa circunstanciar um pouco qual é o caso concreto para vocês, né? Então, veja, a decisão da NPD é uma decisão preventiva no bojo de um processo administrativo e que foi ajuizado contra a Meta, né? O grupo Meta, envolvendo o Instagram, Facebook, o Threads, ok? E todas as mídias sociais desse grupo. O que aconteceu em junho de 2024 para que essa decisão viesse, né, neste momento? Então, a Meta, no final de junho de 2024, atualizou seu aviso de privacidade. Então, veja que o aviso de privacidade é aquele documento através do qual o agente controlador vai informar aos titulares de dados como utiliza, coleta, armazena e trata os dados pessoais desses titulares. Então, a Meta, nesse sentido, ela cumpriu uma exigência legal. Informe, então, os titulares de dados, os cidadãos brasileiros, que estão compartilhando nas mídias sociais áudios, textos, vídeos, né, que ela está usando os dados de fotografias, de textos e de áudios para a finalidade de treinamento da sua inteligência artificial generativa. Então, para os alunos que estão presentes e que ainda não estão tão afeiçoados com como funciona a inteligência artificial, só para vocês entenderem, a inteligência artificial pega as informações constantes desses documentos, né? Fotografias, textos, áudios, quebra, né, em informações micro, cataloga e alimenta o algoritmo e treina o algoritmo com os dados contidos nessas informações, ok? Quanto mais dados, melhor fica a inteligência artificial. Dentro dessas fotografias, além de árvores, ou enfim, da cena de fundo, tem os dados pessoais dos usuários dessa plataforma digital, porque uma imagem e informações de texto, a voz, são todos considerados dados pessoais. Neste aviso de privacidade, quando a Meta, então, tenta cumprir aí, né, esboça um cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados, ela tem que adotar uma base legal, um fundamento jurídico para tratar esses dados de pessoas naturais. E ela escolhe, então, o legítimo interesse, ok? O legítimo interesse é uma base legal prevista no artigo 7º, inciso 9º da Lei Geral de Proteção de Dados. E qual foi o primeiro fundamento, né, da NPD para já pôr um stop, barrar aí o tratamento de dados
pela Meta, porque veja, o que é curioso é que a Meta ela deu publicidade no aviso de privacidade dela, ela informou os titulares. Esse é sempre um primeiro passo de um programa de privacidade que vai tratar dados pessoais. E aí, então, a ANPD fala o seguinte: olha, apesar do aviso de privacidade ter sido atualizado, a base legal utilizada para tratar os dados pessoais colhidos neste contexto não é adequada para o tratamento de dados, ok? Por quê? Ela então, e aí o que é curioso nessa decisão é que a ANPD pode afirmar isso porque é uma decisão preventiva, né? É uma decisão liminar, em que a ANPD, então, não se exige da ANPD um juízo de certeza, né? A, a instrução probatória ainda não está esgotada, ao contrário, ela está para se iniciar. E a NPD fala o seguinte: olha, em meio a essas imagens, textos e áudios, pode existir, e com certeza existe, né? Mas ela coloca, é muito provável que exista, ela coloca na decisão, informações políticas, religiosas, sexuais e outras informações sensíveis desses titulares de dados. Então, veja que a NPD ela começa a construir o raciocínio e fala assim: olha, não se trata de tratamento de dados envolvendo apenas dados simples. Muito provavelmente há também o tratamento de dados sensíveis. Dados sensíveis são aqueles dados que estão conceituados no artigo 5º, inciso 2 da Lei Geral de Proteção de Dados, e são aqueles dados com potencial discriminatório. E a ANPD é muito rígida no que quando você tem o envolvimento de dados sensíveis. A própria LGPD, em vários pontos, diz que os dados sensíveis, quando você tem dados sensíveis, você tem que fazer, inclusive, avaliação de impacto à privacidade, por exemplo. E aí, o que diz a NPD? Veja bem, só que a nossa Lei Geral de Proteção de Dados, ela traz 2 artigos que falam, que remetem aos fundamentos jurídicos pelos quais um controlador pode tratar dados. E o artigo 7º traz o legítimo interesse como um fundamento possível apenas para dados simples. O artigo 11, que vai tratar das hipóteses legais de tratamento de dados sensíveis, não traz o legítimo interesse como uma base legal possível. Então, esse é o primeiro argumento, assim, que a NPD já entra rasgando aí a iniciativa, né, da Meta de treinar a sua IA generativa. Logicamente que a Meta sempre vai ter a defesa no curso da instrução e falar: não, eu tenho um algoritmo que está fazendo a separação do joio do trigo, eu tenho que exclui o treinamento exclui o treinamento de fotos, vídeos e texto que tenham esse potencial discriminatório, essa característica de dado sensível. Mas não foi isso que ela disse nesse momento, no pedido de reconsideração dela em grau recursal, o que revela que ela não tinha esse filtro, né? Pelo menos num primeiro momento. E a NPD avança para complicar ainda um pouco mais a situação da, é, da Meta, porque ela fala assim, e mais, mesmo que que tenha havido essa separação, que não se trate de dados sensíveis, e, portanto, vamos supor que a Meta diga, olha, não, mas as minhas fotos, áudios e vídeos não têm potencial discriminatório, não revelam vinculações políticas, religiosas, sexuais, a NPD diz o seguinte: mesmo assim, essa base legal não está adequada. Por quê? Porque a base legal legítimo endereço é uma das bases legais mais complexas previstas na LGPD. O artigo 10º da Lei Geral de Proteção de Dados traz vários requisitos que quem adota, o controlador que adota essa base legal, tem que respeitar. E um dos requisitos, olha a minha balança aqui que eu trouxe para vocês. Eu sempre gosto de usar figuras, nós da Global Law Educa gostamos de usar figuras, porque ajuda você a lembrar. O que diz o artigo 10º?
Fala assim, que quando se adota o legítimo interesse, o controlador precisa fazer um teste de balanceamento. Ele tem que ponderar a finalidade do tratamento dele, que ele diz que é legítima, que está dentro do objeto social de exploração do seu negócio, com a legítima expectativa de privacidade do titular de dados neste contexto de tratamento de dados, ok? E aí, então, a NPD vai buscar lá no guia orientativo dela sobre legítimo interesse, que se baseou nas regras da União Europeia e do ICO, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados do Reino Unido, que diz o seguinte: que o teste de balanceamento deve ser feito no caso concreto, ok? E deve ser. E não existe, digamos assim, uma abordagem única para esse teste de balanceamento. O teste de balanceamento, o rigor dele vai depender, olha aqui, olha, do grau de intrusão da tecnologia adotada no modelo de negócio. E aí, então, quando se fala em IA generativa, a gente sabe que quando você faz a raspagem de tudo, né, que está na internet, o titular de dados não tem o controle e o grau de intrusão é muito grande, porque nós não sabemos a capacidade dessa tecnologia de, apesar de quebrados os dados em micro informações e depois de treinado o algoritmo, a capacidade dessa IA generativa de reassociar e identificar, então, pessoas, por exemplo. Ok? E aí a NPD fala assim, e mais, o meu guia orientativo, quando eu falo do teste de balanceamento, eu exijo que ele esteja documentado, ok? Então, este teste de balanceamento, inclusive no nosso curso que eu e o professor Mar fez sobre Lei Geral de Proteção de Dados, Programa de Privacidade Contencioso Digital, vamos lançar no segundo semestre, nós ensinamos todas as etapas de como fazer esse teste de balanceamento. Nesse momento, dado, né, o pouco tempo que nós temos para discutir a decisão, eu não consigo avançar tanto, mas para vocês entenderem que este teste de balanceamento ele tem uma fórmula, ok? E ele fala assim: esse teste de balanceamento tem que ser documentado e deve analisar o legítimo interesse à luz da expectativa de privacidade do titular de dados no caso concreto. E o requisito número e o requisito número um para eu começar a analisar, efetuar esse teste de balanceamento, é analisar se estou frente a um dado comum ou se eu estou frente a um dado sensível. Se eu estou frente a um dado sensível, meus amigos, não, diz a NPD, não tem como fazer teste de balanceamento, porque o teste de balanceamento é para base legal, legítimo interesse, e dado sensível não admite esta base legal para tratar dados pessoais, ok? Então, esta é a primeira linha de raciocínio da NPD. E mais, a NPD ainda, apesar da NPD ter colocado essa argumentação que eu vou trazer para vocês agora, no final da sua decisão, é uma argumentação que ela vem muito linkada com essa questão de se adotar o legítimo interesse como base legal. Porque ela fala assim, e mais, dentre essas informações de áudios, textos e vídeo, além de dados sensíveis, eu tenho dados de crianças e adolescentes. E a nossa Lei Geral de Proteção de Dados traz um requisito no seu artigo 14 para tratar dados de crianças e adolescentes, traz um requisito a mais. Além da base legal que deve existir, é preciso que este tratamento de dados seja no melhor interesse da criança. Por isso eu trouxe a foto aqui para vocês lembrarem. Então, o controlador que vai tratar dados de crianças e de adolescentes precisa fazê-lo no melhor interesse da criança.
E aí a NPD diz o seguinte: não houve informação no aviso de privacidade da Meta que trataria dados de crianças. Então, veja que quando você vai analisar lá o artigo 9º e verificar os requisitos, o que tem que haver no seu aviso de privacidade, não existe um tópico específico dizendo devo indicar se trato dados de criança ou não. No entanto, nessa decisão, a Meta falou, não, o aviso, ela deu a entender que ela tinha expectativa que no aviso de privacidade ficasse esclarecido que se dados de crianças eram tratados ou não, ok? E aí ela diz e mais. É preciso que a Meta documente e explique por que este tratamento está se dando no melhor interesse da criança e do adolescente. E como eu estou tratando dados de criança ou adolescente, o que disse a NPD? Este aviso de privacidade precisaria estar escrito em linguagem acessível a este público, porque o artigo 14 da Lei Geral de Proteção de Dados, além de colocar o melhor interesse quanto a um dos requisitos para se tratar dados de crianças ou adolescentes, também avança dizendo e mais, a redação tem que ter um requinte maior, porque ela tem que ser acessível a este público, ok? E ela diz: aquele teste de balanceamento do meu guia orientativo deve ser feito também aqui para criança e adolescente, a fim de se verificar se este tratamento de dados ocorreu no melhor interesse dessa criança e deste adolescente, ok? Então, este foi um fundamento muito forte aí utilizado pela ANPD. Mas a ANPD avançou e disse o seguinte: olha, mas ainda, e aí foi um capítulo segundo que na decisão a NPD desenvolve, ela disse assim, e mais, houve, e aí eu achei aqui, assim, para quem é da área, fala, olha, aqui a NPD construiu em cima do princípio da transparência, não se a lei assim não fala nada disso expressamente, como a NPD entendeu o princípio da transparência nesse caso, então é um sinal para nós, né, que trabalhamos nessa área, eu na área pública, né, como juíza coordenadora do comitê gestor do TRF3, e o professor Mafez, como advogado militante, com uma forte militância nesta área, para que fiquemos atentos, e também os nossos alunos, atentos ao assessorar organizações no que tange ao princípio da transparência. Então, veja, o princípio da transparência previsto no artigo 6º, inciso 6, diz que é preciso que o aviso de privacidade tenha informações claras, fidedignas e em linguagem simples sobre os dados tratados. Então, disse a NPD, baseada no artigo 10º, parágrafo 2º, da Lei Geral de Proteção de Dados. E mais, considerando que a base legal utilizada pela Meta foi o legítimo interesse, o princípio para esta base legal, o princípio da transparência, ele tem um requisito a mais, ele é mais rígido, disse a NPD na sua decisão. É preciso que a Meta era preciso que a Meta esclarecesse que também tratava dados pessoais de terceiros, porque veja, lá na política de privacidade da Meta, quando no aviso de privacidade, quando ela alterou, ela fala assim, inclusive, vamos supor, se eu postar, eu, usuário dessa plataforma, resolver postar uma foto com o professor Mafez, e o professor Mafez não é usuário da plataforma e não está nem sabendo, a imagem do professor Mafez também, junto com a minha, teria sido usado para o treinamento dessa IA generativa. Então, veja que daí a Meta usa um dado pessoal de um terceiro que não o usuário da plataforma que deu o aceite, que deu o ciente naquele aviso de privacidade para tratar a sua IA generativa. Então, a Meta entendeu que, neste caso, houve uma violação do princípio da transparência no que tange a estes terceiros, e
devido ao fato do grau de intrusão desta tecnologia, né, da IA generativa, é o princípio da transparência no caso concreto, considerando que se tratava de um tratamento de dados para um treinamento de uma IA generativa, de dados pessoais, o princípio da transparência precisa ser adicionado a medidas de reforço, disse a NPD. O que isso é a parte assim que deixa um pouco fluida da decisão, porque a lei não é tão clara nesse sentido, né, do que late do princípio da transparência, por exemplo, em IA generativa. E quais seriam as medidas de reforço que a NPD esperava que a Meta adotasse? Ela fala assim: olha, eu esperava que você, Meta, tivesse adotado a mesma conduta europeia. Então, veja, mais uma vez, que é uma coisa que a Global Law Educa sempre bate na tecla, que inclusive essa principiologia da nossa escola até inspirou o nome da escola, que é Global Law Educa, ou seja, para que você seja um profissional de ponta, é preciso que nesta área, né, do direito digital, privacidade de dados, inteligência artificial e inovação, é preciso que você esteja antenado com o que está acontecendo na Europa e nos Estados Unidos. Então, apenas uma visão global né, do tema do direito de privacidade é que vai te permitir antecipar tendências e dar uma assessoria segura a organizações. E o que diz aqui, disse a NPD? Que medidas de reforço são essas? Na Europa, quando a Meta alterou o seu aviso de privacidade, dizendo que iria treinar a sua IA generativa, e adotou o legítimo interesse, inclusive essa foi uma das alegações da Meta, eu já vou encerrar aqui porque já vou passar a palavra para o professor Mafez. A Meta falou assim: olha, na Europa eu também adotei o legítimo interesse. Daí a NPD fala assim: só que lá você adotou medidas de reforço. Você enviou notificações via e-mail para os usuários de dados e também notificações just in time no aplicativo da Meta, ou seja, Instagram, Facebook. O que é a notificação just in time? Just in time é uma técnica que se pode usar em avisos de privacidade que foi lançada lá pelo ICO no Reino Unido. E o que diz? Que quando você faz uma alteração na sua política de privacidade, ou como você vai inaugurar um aviso de privacidade novo, ou quando você quer, você vai coletar um dado pessoal bastante intrusivo, e o exemplo clássico que se dá é o seguinte: o iFood está pedindo, não estou fazendo merchandising do iFood, tá? Mas me veio à cabeça porque eu sempre peço comida. Toda vez que ele pede autorização para coletar a sua localização. Veja que nesse contexto é até parte da minha expectativa de privacidade que o iFood saiba onde estou, porque eu quero receber a comida que eu paguei. Mas mesmo assim ele solta um pop-up just in time na hora que eu estou autorizando, que ele está coletando a minha localização para alertar eu, titular de dados, que esse meu dado pessoal está sendo colhido. E aí a NPD falou: olha, não houve nenhum aviso just in time por parte da Meta. Então, devido ao grau de intrusão da tecnologia, se esperava medidas mais de reforço para que pudesse se fazer valer na sua plenitude o princípio da transparência neste caso concreto. Ok? E com isso, então, eu passo o bastão aí para o meu querido colega, professor Ricardo Mafez, que saiu, olha, na televisão, hein? 2 dias atrás foi entrevistado sobre plataformas digitais. Vocês estão falando com popstar aqui, ok? Professor. Boa noite, professora Janaína. Boa noite, meus amigos, minhas amigas. Eu trouxe aqui para essa discussão nossa 2 temas principais para a gente falar, e eu coloquei no chat já logo depois da minha fala. A gente fica aberto para todo mundo debater, perguntar, trazer seus pontos de vista, etc. Queria começar falando dos direitos dos titulares, porque assim como um dos pontos-chave da decisão liminar ali da conselheira, da diretora Miriam Wimmer,
foi essa questão da base legal, né, do legítimo interesse, que o professor Janaína explicou agora. O outro foi o direito dos titulares. Em seguida, eu vou falar também um pouco do aspecto processual e procedimental de um processo administrativo perante a NPD, né? Porque muitas vezes a gente advoga, está acostumado com o judiciário e não tem esse costume com os processos administrativos. Então, eu queria chamar a atenção para alguns pontos aí da liminar. O primeiro ponto de destaque, falando já dos direitos dos titulares, é o direito de acesso facilitado às informações sobre o tratamento. E vocês vão ver nesses próximos slides, que são os meus, tudo que está entre aspas são trechos da decisão, tá? Então, são trechos, assim, às vezes copiados da própria LGPD, mas são trechos da liminar. E o que disse, então, a relatora? Olha, você tem que estar disponibilizada de forma clara, adequada e ostensiva todas as informações sobre o tratamento. Por que isso? Qual é a ideia? Isso vem muito ligado a essa parte final do trecho da aula da professora Janaína, que estava falando exatamente em transparência. Olha, transparência, eu tenho que ter as informações, e porque sem as informações eu não consigo saber as consequências do tratamento, né? Então, o que a gente sempre reclama quando vai baixar um aplicativo novo ou vai entrar nos termos de uso de um site qualquer, vem aquele texto com 80 páginas, né? Desse tamanhozinho, que a gente clica ali no aceitar e pronto, porque assim, se a gente fosse parar para ler os termos de uso de cada plataforma, de cada aplicativo, etc., a gente provavelmente não conseguiria usar nada, ia ficar passar os dias lendo. Mas qual é a ideia exatamente disso? Olha, você precisa trazer de uma linguagem simples, de um modo simples. Porque se a informação é difícil, se o titular não consegue alcançar, como é que ele vai saber o que está em jogo? Como é que ele vai interpretar? Já é difícil, vejam, acredito aqui que vocês quatro que estão nos ouvindo, além da professora Janaína, sejam todos da área do direito. Mas já é difícil para quem não é da área do direito entender um termo de uso normal. Agora, imagine se tiver de um modo camuflado, vamos dizer assim. E aí a relatora fala muito bem, está aqui no item 2 do slide, ela fala, olha, há completamente um déficit informacional. As pessoas não têm a informação mínima que elas precisam para decidir se estão de acordo, se podem ou não, se querem que os dados, fotos, imagens, textos sejam usados para treinamento da inteligência artificial, da IA, né? Outro ponto também, e aqui eu queria chamar a atenção, coloquei no item 3 para você, as opções de oposição a esse tratamento, né, o opt-out, segundo a decisão, estão escondidas e são muito complexas. Não é aquele caso que você clica uma vez e consegue tirar, né? Que são os melhores casos. Aliás, o melhor ainda é quando você clica para aceitar, para aderir. Mas ainda que seja, olha, a adesão já está automática, mas com um ou dois cliques você consegue cortar aquela adesão, consegue eliminar, ok. Esse tema tem a ver com o quê, pessoal? Com Privacy by Design. Um dos outros cursos que a gente vai trazer para vocês no segundo semestre, nós vamos tratar de Privacy by Design, Visual Law e Plain Language. Então, tudo isso é para quê? Para facilitar. Olha só, a Meta está tratando, e aqui como chama? A relatora pegou só o dado do Facebook, de 102 milhões de usuários só no Brasil, né? Sem contar aí os usuários do Instagram, que hoje eu tenho certeza que já ultrapassam do Facebook, e do WhatsApp eu não vou nem falar, né? O WhatsApp, a última vez que eu fiz uma pesquisa, que eu li uma pesquisa sobre o tema, o WhatsApp estava presente em mais de 95% dos celulares dos brasileiros. Né? Então, eu tenho uma multidão de pessoas utilizando aqueles serviços, eu tenho um déficit informacional, uma dificuldade muito grande para que a pessoa possa conhecer o que está sendo feito, ter ciência do que está sendo feito e, a partir daí, decidir se quer sair ou não. Professora Janaína, se pudermos passar para o próximo slide. Obrigado.
E outro ponto também ligado a esse foi o seguinte: olha, nós temos limitações excessivas ao exercício dos direitos dos titulares. Direitos dos titulares estão lá no artigo 18 da lei, né? E segundo a relatora, para dar essa liminar, o que que ela falou? Olha, você tem que dar, a pessoa tem que ter o direito, tem que conhecer, tem que ter ciência, tem que saber onde chegar, e ela precisa. Sem isso, ela não consegue exercer o direito. Olha só que dado interessante, gente. Em 2021, a NPD ainda não tinha poder de aplicar sanções, né? Estava naquele período, as sanções administrativas foram as que entraram em vigor por último na LGPD. Mas já em 2021, em março, ou seja, já se passaram mais de 3 anos, elas fizeram uma recomendação à Meta, falando: olha, você precisa simplificar o acesso aos canais de atendimento, porque os titulares simplesmente não conseguem chegar até você. Vou fazer uma pausa para falar de um tema que não é esse, mas também ligado à Meta. Vocês ou já passaram ou conhecem quem já passou por uma invasão de WhatsApp, invasão do Instagram, etc. E quem já passou ou quem conhece alguém que passou, sabe que assim, você tem dezenas de páginas para acessar, cliques para fazer, para conseguir chegar num lugar que você faz a solicitação, você avisa que foi hackeado, que foi invadido, e aí você não sabe mais de nada, você não tem um controle, você não tem uma informação, olha, o seu pedido está no setor tal, do setor tal foi para esse, nós decidimos que sim ou que não, e quando decidem, veja, sim ou não, não vem justificativa nenhuma para o usuário, né? Então, aqui é só mais um exemplo da dificuldade de acesso aos canais de informação. O, o que a gente tem nesses casos, todo mundo também acredita que já deva ter passado por isso ou ter visto alguém passar. A pessoa mandando para os amigos todos, falar: pessoal, invadiram minha conta no Instagram. Se todo mundo denunciar, ajuda a cair. Por quê? Porque é exatamente saber aquilo. Olha, se eu sozinho denunciar que invadiram, não vai acontecer nada. Ou se acontecer, eu sequer vou saber, porque não tenho com quem falar, a quem recorrer. Seguindo ainda nesse tema, a decisão fala: olha, você precisa utilizar a ferramenta dos banners de cookies, porque com isso você contribui com o processo para tomada de decisão consciente. É exatamente aquilo. Ter lá o banner falando: ó, você quer, você aceita, você quer ficar só com os cookies obrigatórios, necessários, e não quer os outros são tais, e você vai clicando sim ou não, o que você aceita. Tudo isso facilita, tudo isso traz para o titular, para o usuário, que na maioria dos casos é um leigo, uma facilidade a mais dele conseguir decidir, dele entender o que está por trás daquilo e falar: cara, isso eu concordo, mas essa outra parte de vender para anúncio eu já não concordo, vou desmarcar essa opção, por exemplo. E olha aqui eu vou me permitir ler para vocês que esse trecho é todo da decisão da relatora. Parecem existir obstáculos que limitam excessivamente o exercício dos direitos dos titulares. Tem uma interface de difícil navegação, agravado pela dificuldade de acesso às informações. Então, esses dois foram, sem se estender, porque a decisão é muito grande, claro, mas esses dois foram os principais pontos, junto com o que a professora Janela falou, dos direitos das crianças e dos adolescentes e da questão do legítimo interesse sendo usado de uma forma tão ampla, tão exagerada para a situação, foram os motivos que levaram a essa decisão liminar de suspensão. E já falando na decisão de suspensão, que tem no próximo slide, aí eu entro no processo administrativo. Foi determinada o que, pessoal? A imediata suspensão, de forma liminar, sem a oitiva da parte. A Meta foi notificada do quê? De que já havia uma decisão tomada pela NPD para ela suspender aquele tratamento dos dados dos usuários brasileiros para treinamento da IA generativa. Se vocês forem ler a decisão, acredito que a professora Janaína tenha compartilhado com todo mundo lá no grupo do WhatsApp,
ela fala em muitos trechos, ela justifica, ela avança para falar na presença do perigo em mora, na presença do risco iminente de dano grave, irreparável, de difícil reparação. Normalmente, quem está bem acostumado com o contencioso sabe que os juízes, quando dão uma liminar, costumam falar de difícil reparação. É raro alguém falar dano irreparável, e aqui, por várias vezes, a liminar fala: olha, nós estamos num risco de dano grave e irreparável. Né? O difícil reparação veio assim como um acréscimo, mas ela destacou muito isso de irreparável. E o fundamento que a relatora traz, além do regimento da própria NPT, é o artigo 45 da Lei do Processo Administrativo, que é uma lei de 1999, essa lei 9784, e aqui eu trago um ponto para a gente refletir. A decisão quase não fala em fumus boniuris, em plausibilidade do direito. Ela fala, é verdade de direitos dos titulares, ela fala, é verdade do legítimo interesse, mas na hora de dar liminar, na hora de falar, olha, suspenda imediatamente com multa diária de 50 mil, ela não fala, ó, a princípio eu vou proibir mesmo, isso está em desacordo. E se a gente fizer uma leitura simples, né, uma interpretação mais até, diria eu, gramatical dessa lei de 1999, ela realmente só fala é, presença de risco de dano grave ou irreparável, etc., de difícil reparação. Mas, pessoal, não dá, claro, para eu dar uma liminar se não tiver o fumus boniuris, se não tiver uma plausibilidade. Embora ela não tenha carregado a tinta agora na liminar, é claro que ela vislumbrou ali que isso estava presente. Talvez, muito provavelmente, acredito eu, caso se caminhe esse processo para vir uma condenação, para vir realmente o aviso falando que, como se diz, que tem que suspender, que tem que suspender, não, né? Porque se vier a decisão final, já tem que proibir, não pode usar esses dados, aí sim ela vai aumentar e vai caprichar aí nos motivos, nos fundamentos da decisão. Mas penso eu que deveria ter um pouquinho a mais do que teve nesse ponto aqui. Um outro ponto que eu chamo a atenção, ainda antes da gente mudar de slide, que foi uma iniciativa de ofício, né, da Coordenadoria Geral de Fiscalização da NPD. Isso é muito interessante, porque a coordenadoria montou o processinho administrativo, passou para a relatora com a recomendação dessa suspensão. E no processo administrativo, a gente não tem acesso a tudo. A gente que não é advogado da parte não tem acesso a todos os documentos. A gente tem as decisões e volta e meia vai ter de algum documento, muitas vezes, que nem teve aqui na decisão do pedido de reconsideração, com trechos grifados em preto, igual o CAD e outras autarquias fazem também. Porque a gente tem que ter conhecimento do que se passa, mas, por exemplo, dados da empresa, dados sigilosos ou que a empresa prefere não compartilhar, a autoridade concordando, isso ponto, ela não compartilha. Seguindo ainda no processo administrativo, pedir para a professora passar para mim, obrigado. Muito interessante. Aqui, vamos traçar um paralelo, gente. Pareceu aquelas... pareceu não, desculpa. Poderia parecer aquelas liminares que tanto se criticam nos tribunais, principalmente no Supremo. Olha, o relator foi lá e suspendeu uma lei liminarmente, agora ele vai levar meses, anos para levar para o plenário. Como é que pode? Quem acompanha processo legislativo deve saber que tem até um projeto de lei para proibir decisões liminares de inconstitucionalidade de leis. E aqui não. O que a relatora Miriam Wimmer fez? Ela deu o voto e falou: olha, eu já submeto de imediato para o conselho diretor. Ou seja, eu já trago para a decisão colegiada esse ponto aqui para vocês verem e ratificarem. E ela trouxe, chamar atenção também isso, via circuito deliberativo, que está no artigo 40, parágrafo 1º do regimento. Aí eu copiei para vocês lerem depois. Terminada a aula, a gente pode compartilhar com vocês essa apresentação. Então, o que é o circuito deliberativo, pessoal? É uma espécie de plenário virtual.
É uma espécie de julgamento virtual que a gente tem hoje em quase todos, se não em todos, os tribunais brasileiros. Ou seja, não vai ter uma reunião deliberativa, não vai ter uma sessão da NPD para eles votarem aquilo que a gente conhece. O relator traz seu voto, os advogados fazem sustentação oral, se tiver o representante do Ministério Público, ele também faz ali a sua manifestação e depois vai colhendo o voto, a princípio, do relator e de todos os outros. Não, abre-se no sistema, na intranet da NPD e todo mundo vota. Tem um prazo mínimo, acho que está aqui, deixa eu ver se eu pus aqui. Um dos próximos parágrafos, incisos, vai falando que o prazo mínimo é de 7 dias até 30 dias, se não me engano, mas isso dificulta muito o conhecimento, isso dificulta muito para que as pessoas possam acompanhar o que está acontecendo, né? Não tem uma sessão na TV, não tem uma sessão pela internet, e eu não vejo, eu não sei o que os outros votaram, como votaram. Talvez o resultado até apareça, mas não aparecem votos ali escritos, bonitinho. Eles vão lá e confirmam, tal qual hoje em dia a gente tem nesses julgamentos virtuais todos. E já partindo para o encerramento, então, pessoal, e antes de abrir para comentários, eu vi que veio um já aqui no chat, mas não sei se a professora Janela já conseguiu ler o chat, eu não consigo fazer os dois ao mesmo tempo, mas daqui a pouco volto para ele. Eu leio, Os eu leio. últimos pontos que eu queria falar com vocês. A Meta já pediu, a professora Janela já adiantou, a Meta já pediu um pedido de reconsideração com efeito suspensivo. Ela se pautou principalmente no seguinte: olha, a relatora exigiu que em 5 dias eu comprovasse que suspendi o uso. E não é tão rápido assim, eu não faço uma mudança tão drástica num período tão pequeno. Então, ela pediu um prazo maior, o relator no conselho, agora me foge o nome do conselheiro relator, ele deu prazo de 5 dias, depois ele deu um mais novo prazo de 5 dias úteis, que pelas nossas contas termina hoje, então é provável que hoje a Meta deva ter apresentado alguma manifestação nos autos, deva vir aí alguma decisão posterior. E ao contrário do que a gente leu em alguns sites por aí, não foi que o conselho já não aceitou o recurso, denegou. O que ele falou? Olha, tem um prazo extra para vocês cumprirem essa determinação e eu vou analisar tanto o pedido de efeito suspensivo daquela liminar quanto o próprio mérito do pedido da Meta oportunamente, quando eu tiver realmente os dados para ver se é o caso de caçar aquela liminar, de decidir outra coisa, de suspender. Porque hoje em dia, pela decisão da relatora, validada pelo conselho, né, até o fim do processo, ela não vai poder usar. Ela só vai poder voltar a usar os nossos dados usuários brasileiros se ela ganhar o processo administrativo ao final. O pedido de efeito suspensivo pode cancelar isso, ela pode voltar a usar se por acaso ganhar nesse pedido. Então, vale a pena a gente, todo mundo, ficar de olho, porque talvez hoje, amanhã, nos próximos dias, tenhamos novidades aí disso, porque não é que o Conselho já rejeitou o recurso. O Conselho falou: olha, dou prazo a mais para cumprir e a gente vai decidir um pouco mais para frente. Eu vou adiar esse ponto aqui. E também aqui ele chamou de novo aquele circuito deliberativo. Por fim, pessoal, encerrando aí minha participação, devolvendo a palavra, eu trouxe essa notícia aqui que a professora Janaína já compartilhou no grupo do WhatsApp pouco antes de começar a aula. Não sei se todo mundo já viu, o Ministério Público Federal e o IDEC, né, de Defesa do Consumidor, ajuizaram uma ação contra a Meta, pedindo 1,7 bilhão de reais por conta das violações nas políticas de direito de privacidade. Um parênteses aqui para vocês. Essa violação de que trata essa ação foi a que a Meta colocou no ar, alterou de 2021 a 2023. Não é exatamente do que nós estamos falando hoje, porque essa que nós estamos tratando hoje do uso para IA generativa é a alteração de 2024. Mas fica isso aqui, eu jogo para vocês essa pimenta aí, essa questão do seguinte: será que eu posso ter ao mesmo tempo um processo administrativo e um judicial tratando de tema parecido?
O IDEC poderia, por exemplo, fazer de conta que essa ação já tivesse aí rolando há uns 2 meses. Poderia fazer um aditamento para colocar, olha, quero acrescentar também essa violação de 2024, ou uma outra ONG, uma outra entidade que trabalha com esse tema poderia ajuizar uma ação para discutir enquanto a NPD está em processo administrativo? Isso aqui, a minha opinião é que não pode, é que o judiciário deveria parar e falar, não, aguarda lá, depois eu discuto, mas não tem como, penso eu, entrar nessa seara. Mas como é tudo muito novo, como os próprios, é, como que chama? Os próprios processos administrativos da NPD estão começando agora, né? A NPD passou anos aí só dando orientações, guias, etc. É coisa que nós vamos ver ainda. A gente não sabe como isso vai tratar. E aí, se quiser passar para o último slide, professor Janete, aí fica com os dados aí. Queria agradecer a todos e a todas aqui pela presença hoje. Está aberto o debate, eu já vou devolver a palavra para o professor Janaína, mas eu vi que já teve algumas pessoas que escreveram, e nós vamos liberar o microfone também, se alguém quiser abrir a câmera ou o microfone e fazer um comentário aqui ao vivo, também pode ser. Quem for um pouco mais tímido, pode mandar pelo chat. Ah, com certeza. Professor, eu já vou então começar aqui passando uma pergunta, o Jean, que pergunta onde encontra os processos administrativos da NPD, ele é advogado e tem essa dificuldade. Já, vamos lá. O ANPD, assim como os outros órgãos da administração federal, elas usam um sistema chamado SEI, SEI. Me foge agora o que se representa a sigla, teria que jogar no Serviço Google. Eletrônico de Informações. Muito obrigado. Eu ia falar para o professor já que eu ia jogar no Google, mas nem precisei fazer ao mesmo tempo. Que é um processinho eletrônico muito semelhante ao que a gente tem aí nos diversos tribunais, né? ESAG, GEPROC, PROJUDE, etc. Então, você entrando na página da NPD ou na página do .gov, você vê lá o modo de cadastrar, o modo de fazer. Agora, diferente dos judiciais, como eu disse agora, eu particularmente na NPD eu ainda não advoguei, mas já advoguei em proteção de dados na Senacom, já advoguei em proteção de dados em alguns outros órgãos. E o que a gente um processo, um programinha mais difícil. Ele não, que nem eu disse, não é tudo aberto. Você, como terceira parte, como não é um advogado que faz parte daquilo, você vai ter acesso a poucas movimentações e você vai ter acesso mais às decisões mesmo, que nem eu disse, com tarja preta em segredo do negócio, às vezes em valores, não tem acesso a tudo. Por exemplo, se você entrar hoje, fizer seu cadastro, etc., você não vai ver as petições das partes, por exemplo, é uma coisa que essa é fechada. Mas todos os processos são pelo sistema SEI, e o que eu posso te dizer da minha atuação via Senacom é bem difícil, é bem chato. Eu lembro de alguns processos que eu defendi lá, tinha que ser, para vocês terem uma ideia, nós estamos hoje em 2024, eu estou falando de processo 2019, 2020. Eu tinha que imprimir a folha de cadastro, assinar à mão, digitalizar e mandar de volta. Aí o funcionário tinha que pegar lá, ler, confirmar, para daí ele me autorizar. E a cada 30 dias, mais ou menos, sem movimentação, ele cancelava. Aí, só que em 30 dias a gente sabe, não sai movimentação nenhuma, a não ser eliminar, alguma coisa assim. Quando eu voltava lá, já não conseguia entrar de novo, tinha que imprimir outra ficha, assinar, mandar. É um caminho tortuoso, tá? Não, não é a gente, por exemplo, você sabendo que sai uma decisão, que tem um processo, a gente até colocou o número do processo, você não vai jogar igual a gente joga no ESAGE, por exemplo, e se não for segredo de justiça, vê tudo. É um acesso um pouquinho mais restrito. Obrigada, professor. Vamos seguindo, então, inclusive eu mandei um link aqui, olha, as principais decisões, né, decisões em processos sancionadores, onde já teve a sanção, a NPD publica nesse link aqui.
Agora, de fato, quando o processo está correndo e as razões das partes, aí já fica um pouco mais complicado. E também nesse link que eu passei para vocês tem a publicação dela de várias notas técnicas, tal, já dá também para ter uma visão melhor. Agora, seguindo então na próxima comentário da Elizabeth, você tem toda a razão, Elizabeth. Também fere o artigo 10, parágrafo 1º, né? Que o artigo 10 fala dos requisitos que a base legal legítimo interesse deve ter, e um deles é que o legítimo interesse do controlador só pode, quando se usa o legítimo interesse, o controlador só pode usar os dados minimamente necessários para atingir determinada finalidade, né? E aí a discussão, inclusive num dos assim, entre um parágrafo e outro, a NPD também cita essa questão do princípio da finalidade, mas quando ela vai organizar a decisão dela em capítulos, ela escolhe quatro razões, assim, digamos, que vão conduzir o raciocínio dela, que é a base legal legítimo interesse, a violação ao princípio da transparência, inclusive por capítulos, a questão do direito das crianças, os direitos dos titulares, e aí ela abre um capítulo final para abordar os temas dos requisitos da liminar, tal, que o professor Mafez expôs. E no que tange a sua pergunta também da Elizabeth, aqui a diferença entre o aviso de privacidade e a política de privacidade, muitas pessoas, muitas organizações usam esses termos como sinônimos. Agora, se você vai lá para as origens da União Europeia, inclusive isso foi até uma pergunta que um aluno fez no curso que eu fiz do IAPP, na Europa, com uma professora britânica do IAPP, e ela falou e aí ela usa toda a doutrina do ICO do Reino Unido. O aviso de privacidade é esse que você vê quando você acessa um site, a comunicação que a organização faz para os titulares de dados em âmbito externo. No que tange a como trata, utiliza, armazena os seus dados pessoais. E a política de privacidade é a comunicação que a organização faz para a sua organização internamente, para os seus colaboradores e como esta equipe, né, esse grupo deve tratar os dados pessoais que a organização detém como ativos. Então, na boa técnica, essa é a melhor, é de bom tom traçar uma diferença. Não obstante, muitas organizações, e até na decisão da NPD, ela usa esses termos como intercambiáveis, ok? Vamos ver se tem mais pergunta aí. Convenhamos que o treinamento de IA atualmente é uma grande caixa preta. Professor, eu quero então, aproveitando essa pergunta aqui do Jean, e aí, só para a gente abrir o debate, quem quiser falar que a inteligência artificial generativa e o treinamento vai sobreviver à Lei Geral de Proteção de Dados? Tem como a Meta salvar, como que, né? Salvar aí o seu projeto à luz do que o senhor viu aqui nessa decisão, o doutor viu na decisão? Vamos aí, me fala quais são os seus insights, aí depois eu posso dar um Olha, peteco também. professor, eu vou concordar primeiro com o Jean, né? É uma grande caixa preta mesmo, e principalmente porque aqui a gente não tem, né, no Brasil, nenhuma regulamentação ainda. Quem está acompanhando isso sabe que o anteprojeto está lá no Congresso, aí você lê a primeira versão, quando sai a segunda está completamente diferente, a terceira mudou de novo. Se não me engano, a penúltima tinha jogado a NPD para ser o órgão regulador, o fiscalizador, né, da inteligência artificial, é, mas é algo complicado. A proteção de dados é um dos temas, né, um dos pontos da inteligência artificial, mas está longe de ser aí a única coisa. Como é que nós vamos? Precisa de proteção de dados? É claro que sim, assim como precisa muito bem. É muito importante regulamentar a responsabilidade, né? De quem é a responsabilidade pelo carro que anda sozinho e que toma uma decisão e atropela uma pessoa para não atropelar a outra, aqueles exemplos que a gente
discute tanto em aula, em modelos mesmo de construção disso. Então, são muitos pontos: responsabilidade civil, o próprio desenvolvimento, a proteção de dados, os meios como vão fazer isso. E eu concordo que hoje em dia nós estamos aí, né, nessa caixa preta, né? Nós estamos. O que vai se fazer? Como, por exemplo, é muito daquilo, né? Você veja, a professora acabou de falar, será que a Meta vai acertar? Talvez uma empresa tão grande quanto a Meta, uma das maiores do mundo aí, consiga dar um jeito de comprar de outros e treinar sua inteligência artificial. Mas e aquelas coisas que a gente vê ali do joguinho? Veja como eu seria se fosse uma criancinha ou um idoso. E aí eu mesmo, o usuário mesmo compartilha, coloca lá na frente do celular e gera a imagem dele com 8 anos, com 10, com 20, com 80. E ele está de livre, espontânea vontade colocando a imagem dele. Ele não leu, né? Porque ele provavelmente rolou tudo e clicou no aceitar. E por que que ele faz isso? Poxa, porque está todo mundo no Instagram fazendo, no TikTok, no Facebook. E aí, depois disso, vem a próxima moda. Teve uma que era do joguinho do Pokémon, que você abria a câmera, filmava sua casa inteira, seu bairro inteiro, tudo isso para caçar o Pokémonzinho. Então, assim, as empresas estão se aproveitando, estão utilizando. Se não tiver autoridade regulamentadora e tem que ser algo mundial, não que seja mundial, né? Mas pelo menos tem que dialogar com os outros países, né? Tem que ser, você pegar, por exemplo, os países mais ligados ao Brasil, os países do mundo ocidental, pelo menos, tem que tentar falar uma mesma linguagem, né? Não dá para o Brasil ser o maior restritivo de todos, nem ser o maior permissionário a ponto da Meta, ó, na Europa e nos Estados Unidos eu tomei tantas medidas preventivas e, além disso, eu bloqueei isso só porque começou a discussão, mas no Brasil, deixa rolar. Concorda, professora? Então, eu acho difícil, assim, pelo teor da decisão, né, a linha argumentativa, eu acho difícil eu não sei qual vai ser a saída, porque a ANPD querendo ser agora autoridade reguladora, inclusive de IA, né? Eu não sei qual vai ser a saída da ANPD para dar um equilíbrio perfeito entre a proteção de dados e o treinamento da IA generativa. Eu vou dizer por quê. Então, assim, a Meta poderia até, primeiramente, afastar o argumento, né, da base legal do legítimo interesse não ser a base legal correta, né, não ser hábil, dizendo o seguinte: não, eu vou fazer um filtro e vou escolher entre imagens, textos e vídeos apenas aquelas que não tenham dados sensíveis. Eu vou ter um leitor, um algoritmo que vai treinar e vai separar o joio do trigo. Então, como eu não tenho dados sensíveis, eu só estou treinando com dados comuns, eu vou poder treinar a minha generativa. Então, aí ela consegue se livrar deste primeiro fundamento. O problema é que quando avança, e aí ela pode falar o seguinte: ok, eu vou fazer igual eu fiz na Europa, eu vou notificar, eu vou mandar e-mail, eu vou fazer um pop-up just in time na hora que eu tiver dizendo que esse post vai ser utilizado para o legítimo interesse. Ela poderia utilizar, digamos assim, de medidas para dar uma maior transparência e superar essa alegação da violação ao princípio da transparência. Porém, quando se chega no argumento da Meta sobre os direitos dos titulares, um dos direitos que a Meta coloca que o titular tem, né, no caso do legítimo interesse, é o direito à objeção. Ou seja, mesmo que a Meta escolha o legítimo interesse e trate somente os dados simples, né, dados não sensíveis, e escolha o legítimo interesse, o titular de dados tem o direito à objeção. A qualquer momento ele pode dizer: olha, eu objeto e não quero, eu me oponho ao tratamento dos meus dados. Eu recebi a notificação, eu recebi o aviso just in time. E aí, qual é o problema? O problema é que depois que você pegou e quebrou os dados, misturou os ovos, fez a omelete e jogou dentro do sistema da IA generativa, é muito difícil extrair
e esses dados do algoritmo, do treinamento. Então, você tem uma dificuldade de fazer valer o direito à objeção do titular de dados pela própria estrutura tecnológica da IA generativa. Tanto que nos Estados Unidos, hoje, existem vários artigos falando assim, que é necessário se desenvolver uma metodologia para a inteligência artificial desaprender e não aprender. Porque para aprender, está tudo indo muito bem. A OpenAI foi lá e quebrou barreiras, né? Quebrou paradigmas. Agora, depois que você vai lá, chacoalha e põe tudo lá dentro, se eu pego, se é adotado o legítimo interesse e eu, titular, falo, eu exercer meu direito à objeção, a Meta não tem como arrancar aqueles dados dentro do treinamento. Aí complica. E dois, aí a Meta pode falar assim: bom, se eu tenho esse problema com direito à objeção, então eu vou mudar a base legal. Porque daí só resta, no meu modo de ver, professor, não sei qual a sua opinião dos nossos alunos, ele fala assim, o direito à oposição. E fala assim, não, o direito à oposição, a objeção à oposição é no legítimo interesse. No direito do consentimento, ele pode negar o consentimento ou pode depois pedir para revogar o consentimento. Mas a objeção é um direito que existe na base legal legítimo interesse. E aí, com base na sua pergunta, a meta. Daí a pergunta é: bom, então se o legítimo interesse não daria, o que daria? Eu posso mudar para o consentimento? O meu modo de ver, acho que só o consentimento. Né? E aí eu continuo com o mesmo problema, porque ainda que saia o aviso, o pop-up do aviso just in time, e o titular de dados que postou aquela foto fala, não, eu consinto, pode treinar a IA, não importo, qual é o problema? O problema é que esse consentimento é revogável a qualquer momento. E aí, amanhã eu acordo de mau humor e falo, Meta, eu quero revogar meu consentimento. Como que a Meta vai arrancar aqueles dados que já foram embutidos na IA e foram treinados? Então, sinceramente, professor, eu não sei qual vai ser o futuro. Eu achei que a NPD pegou tão pesado nessa decisão que agora, quando ela for autoridade, se ela for autoridade reguladora em IA, como que o Brasil vai treinar a IA generativa e como que ela vai fazer, porque ela vai, à medida que o órgão regulador vai decidindo, ela vai fixando precedentes, acaba se comprometendo, né, com o que está posto lá. Não sei se ela avançou muito pesado, vamos ver o que vem para o futuro. São essas as minhas É, considerações. é a tal, né, professor Janaína, da jurisprudência administrativa que a gente tanto aguarda para orientar melhor cliente, empresa, né? Olha, se você fizer isso, já tem histórico de multas assim. Hoje em dia a gente precisa fazer o quê? Buscar na União Europeia se teve algo parecido, eles multaram, não multaram, o que que eles determinaram? Porque a gente ainda não tem esse histórico aqui. É isso aí. Bom, pessoal, acho que nós ficamos por aqui. Professor, tenha mais alguma consideração? Só agradecer aí a todo mundo que nos acompanhou, falar que continue nos acompanhando, principalmente no Instagram. Vamos usar mais ainda também YouTube, etc. Mas hoje em dia, principalmente no Instagram aí para o lançamento aí em breve dos nossos cursos. Do nosso curso no segundo semestre, que vai ser um curso bastante completo e profundo. Agradeço aos alunos, espero que vocês tenham gostado da aula. Professor, você consegue tirar um print aí para a gente mostrar? Eu achei tão legal a aluna Elizabeth gostando, adorando a aula, falou que é excelente. Será que a Elizabeth e a Edna e o Jean topariam ligar a câmera um minutinho para tirar essa foto aqui? Se quiserem, claro, né? Tudo bem, que bom que eu vejo que Aí já a Elizabeth está sempre nas nossas lives, quero agradecer, sempre vejo o nominho dela. E sigam a gente tem um canal no YouTube que está começando, tem a conta no Instagram, mas tudo que é postado passa pela minha curadoria, pela curadoria do professor Ricardo. É um conteúdo de qualidade, é tudo muito checado, a gente estuda muito para que vocês fiquem sempre atualizados. Tá bom? Muito obrigada, Ô, gente. Janaína, espera um segundinho. Ah, É, olha aqui para a câmera bonitinha para eu dar, porque eu dei uns 4 prints, mas todos você estava falando, se movimentando, ficaram todos ruins. perdão.
Aí, olha para cá que eu vou fazer lá só um segundinho, vamos lá. Pronto, já dei. Quem quiser aguardar um minutinho, eu vou colocar aqui Eu vou no tirar chat. também dos comentários aqui, gente. Viu que a gente, né, vai postar no o comentário, tá? Vai riscar o nome, porque, logicamente, nós protegemos os dados pessoais dos nossos alunos, tá bom? Mas Olha o aqui. conteúdo, né, anonimizado, a gente vai postar para que a gente tenha uma, né, a audiência sempre cresça e a gente possa continuar produzindo conteúdo de qualidade para vocês. Tá bom? Muito obrigada. Qualquer coisa a gente se fala pelo direct na nossa conta do Instagram, tá bom? Qualquer pergunta, manda lá. Os temas que vocês querem que a gente discuta em rios, em posts, né, professor? Também é legal. Um abraço. Tchau, tchau, Um gente. abraço, boa noite.